Olá, alunos! Aqui é o professor Carlos Roberto. Hoje a gente vai continuar o nosso assunto de matemática financeira. A gente vai estudar juros simples. Então, juro é a remuneração a qualquer título atribuída ao capital. Assim, vamos tentar simplificar o que é juros. Podemos definir juros como o rendimento de uma aplicação financeira. É o valor referente ao atraso no pagamento de uma prestação ou a quantia paga pelo empréstimo de um capital. Então, assim, eu vou emprestar um dinheiro ao banco. Sim, eu posso emprestar dinheiro ao banco. Por exemplo, se eu vou depositar meu dinheiro numa conta poupança, eu estou, na verdade, emprestando esse dinheiro para o banco. Eu vou receber uns juros por isso. Eu vou receber uns juros por eu ter colocado meu dinheiro no banco, por eu ter feito, digamos assim, um empréstimo ao banco. Ele vai usar esse dinheiro e ele vai me pagar uma remuneração por isso. Ele vai me pagar uns juros pelo valor, em cima do valor que eu depositei lá no banco, lá na minha conta poupança. Então, os juros é isso. Ou então, eu mesmo posso fazer um empréstimo pessoal lá no banco e também eu vou pagar juros por isso. Ok? Então, os juros é isso. Ele é bem intuitivo, né? Todos nós já, né? Se a gente deixa de pagar uma conta, a gente tem que pagar, né? Não só aquele valor que tem, mas também mais uma quantia mais, que é justamente os juros. Então, assim, a gente tem o chamado regime de capitalização. O que é o regime de capitalização? É o processo de formação do juro. Há dois tipos de regime de capitalização. Tem o regime de capitalização a juros simples e tem o regime de capitalização a juros compostos. No momento, a gente vai começar estudando os juros simples. Depois, a gente vai estudar os juros compostos. Ok? Vamos começar pelo estudo do juro simples. Então, o juro simples é o seguinte: eu escrevi aqui apenas o capital inicial que rende juro, isto é, o juro formado no final de cada período a que se refere a taxa não é incorporado ao capital para também render juro no período seguinte. Significa dizer que é somente o capital inicial, o valor, por exemplo, o valor que eu emprestei, o valor que eu peguei emprestado, o valor que eu depositei, é sempre aquele valor inicial. Os juros vai ser calculado sempre dentro desse valor inicial. E nunca vai ter um novo capital. Nunca, é diferente, por exemplo, dos juros compostos. Juros compostos é juros em cima de juros. Depois que você aplica os juros em cima do capital inicial, aí eu tenho um novo capital, que é aquele capital anterior, mais os juros. Os juros simples não. Sempre a taxa de juros é calculada em cima do capital inicial. Então eu tenho a fórmula aqui dos juros simples. A fórmula dos juros simples é essa, muito fácil de decorar. J é igual a CIT. Esse C é o capital. O I é a taxa de juros. E o T é o tempo. A taxa de juros e o tempo, eles têm que estar sempre na mesma unidade. Gravem isso. Vamos resolver agora uns exercícios. Então está aqui. A primeira questão diz o seguinte: tomou-se emprestado a importância de R$ 1.200 pelo prazo de 2 anos, a taxa de 30% ao ano. Qual será o valor do juros simples a ser pago? Primeira coisa que eu tenho que olhar antes de resolver uma questão de juros simples é verificar se a taxa e o tempo estão na mesma unidade. Vejam, aqui o tempo é de 2 anos e a taxa é de 30% ao ano. Então, eles estão na mesma unidade. Eu poderia ter, por exemplo, o tempo em meses e a taxa, por exemplo, 30% ao ano. Então, não estão na mesma unidade. Aí eu tenho que passar ou o tempo para a mesma unidade da taxa ou a taxa para a mesma unidade do tempo. Então, a gente tem que verificar se eles estão na mesma unidade. Então, eu vou aplicar aqui a fórmula J, a fórmula dos juros simples, que é J igual a CIT. Juros é igual a capital vezes I vezes T. Juros é igual a capital vezes a taxa de juros vezes o tempo.
tempo, é o prazo. Aí o que eu vou fazer? Ó? J, ele pede os juros simples. J é igual. O capital, eu posso colocar aqui do lado, primeiro os valores, se eu quiser. Então tá aqui, ó. Capital é igual a R$ 1.200. Se eu quiser organizar direitinho, colocar aqui, R$ 1.200. A taxa de juros é 30% ao ano. A.A, geralmente a gente pode anotar assim, A.A, 30% ao ano. E aqui o tempo é de 2 anos. Então vamos substituir aqui os valores, questão bem simples, só aplicação de fórmula. Capital, que é o C, é 1.200. Não precisa colocar ponto e nem vírgula 00, isso é notação em dinheiro. Coloco 1.200 vezes, o I é a taxa de juros, 30%. Como é que eu escrevo 30%? É 30 sobre 100. Depois vem o pontinho, que significa vezes. Depois vem o T de tempo, que é 2 anos. São 2 anos de prazo, de tempo. Então, J é igual. Antes de fazer qualquer coisa, eu verifico se eu posso cortar 0 em cima e 0 embaixo. Dá para eu cortar esse 0 com 0 aqui de baixo. Dá para cortar esse 0 com o outro 0 aqui de baixo. Aqui embaixo sobrou só o número 1. E em cima sobrou o 12, o 30 e o 2. 12 vezes 30 é 360. 360 vezes 2 é 720. 720 dividido pelo 1, que sobrou embaixo, dá 720. Então, deu 720. Então, a resposta, os juros é igual a 720 reais. Essa aqui que é a resposta, 720 reais. Vamos fazer a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: calcule o juro que renderá um capital de R$ 15.000 aplicado a uma taxa de juros simples de 12% ao mês durante 3 meses. Então veja, vou colocar logo a fórmula. J é igual a CIT. Essa é a fórmula dos juros simples. Então J, que é os juros, é igual. O capital, se eu olhar para cá, o capital é 15.000. Então eu vou colocar 15.000. Não é para colocar vírgula 00, que isso é notação em dinheiro. Depois do 15.000, que é o capital, eu vou colocar pontinho, que significa vezes. O I é a taxa de juros. A taxa de juros é 12% ao mês. 12%, 12 sobre 100. Eu nem olhei se a taxa de juros e o tempo estão na mesma unidade. Foi automático. Eu olhei assim, vi logo que estavam, fui logo fazendo. Mas eu tenho que sempre verificar. Veja que a taxa de juros é 12% ao mês e o tempo está em meses. Então, estão na mesma unidade. Então, dá para resolver sem problema. Continuando, taxa de juros é 12%, ou seja, 12 sobre 100, vezes o T, que é o tempo. O tempo é 3 meses. Então, J é igual. Aí eu vejo se dá para cortar 0 em cima e 0 embaixo. Aqui também dá para fazer isso. 0 aqui em cima, 0 aqui embaixo. Também outro 0 em cima, outro 0 embaixo. Embaixo sobra só o número 1. Em cima sobrou o 150, o 12 e o 3. Eu vou multiplicar logo aqui 12 vezes 3, que dá 36. 12 vezes 3. 3 vezes 12 dá 36. E agora eu vou multiplicar 36 vezes 150. Vou fazer bem aqui. 150 vezes 36. Isso é uma multiplicação por 2 números. É bom até para a gente treinar. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. Fica 0. Bom, 3. 6 vezes 1, 6 e o 3 dá 9. Agora eu vou multiplicar o 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Fica 5, vai 1. 3 vezes 1, 3, que 1 que foi, dá 4. Passa o traço e soma. 0, 0, 9, 5, 14. Vai 1. 1 e 4, 5.
5.400. Esse aqui é o juros. Então, resposta: os juros é igual a 5.000. Aí eu coloco 5.400,00. Essa é a notação em dinheiro. Então, os juros é de 5.400. Duas questões simples só para a gente treinar. É isso.